Unidos do Itaim. Essa é a temática do mês de fevereiro. Nós estamos no ano da comunidade, falando de estarmos juntos, de sermos uma comunidade e da importância da unidade para a saúde da comunidade. Então nós vimos no último domingo o Salmo da unidade. Ó, como é bom que os irmãos estejam unidos. É como o óleo precioso que ungiu o primeiro sacerdote. É como o orvalho que desce do Hermon, escorre sobre os montes de Sião. E ali, na união dos irmãos, ordena o Senhor a bênção e a vida para sempre. E agora nós veremos, já que esse tema também tem ligação com o carnaval, né? Fevereiro tem carnaval e nós buscamos viver pelo Espírito e não pelas obras da carne. Então nós vamos focar nas características do fruto do Espírito. Fruto do Espírito. É fruto no singular, tá bom? Ele tem 9 características, mas não são 9 frutos do Espírito. Não, é singular mesmo, é fruto. E também não é fruta. Às vezes a gente fica querendo comparar, né, o fruto do Espírito com alguma fruta. Ah, é uma mexerica, uma tangerina, uma bergamota, como fala lá no sul. Não é fruta. Ah, um cacho de uvas, tem 9 uvas. Também não é fruta, gente. É fruto. Aquilo que é gerado a partir de um relacionamento íntimo. Deixa eu te ajudar, Cleide. Eu queria te ajudar, você não deixou? Aí, menino. Obrigado. Então, se eu disser para você assim, o Manuzinho é fruto do meu relacionamento com a Ana Paula. Você vai querer comparar o meu filho com a fruta? Percebe? Fruto. Fruto é aquilo que é gerado a partir de um relacionamento. Fruto de algo. É fruto de alguma coisa. É o resultado daquilo. É o fruto daquilo. Então, o fruto do Espírito é o que o Espírito gera em nós e a partir de nós. É o resultado de estarmos cheios do Espírito. Porque começa no meio do capítulo 5 da Epístola de Paulo aos Gálatas. Paulo faz essa, vamos chamar aí de balança das nossas experiências como seres humanos, que somos pecadores, que temos uma natureza carnal, pecaminosa. Então Paulo fala sobre as obras da carne, aquilo que naturalmente o ser humano busca fazer. Não precisa ensinar. Todo ser humano tem uma natureza pecaminosa. Vem no pacote. É muito fácil a gente identificar isso. É só pegar 2 bebês e botar um brinquedo no meio e soltar os 2 bebês e você vai ver a natureza pecaminosa agindo sem ninguém ter ensinado. Mãe nenhuma fica ensinando o filho a bater no amiguinho. Ele bate, tem que ensinar a não bater. Mãe nenhuma ensina o menino a beliscar o outro. Ele belisca, tem que ensinar a não beliscar. Mãe nenhuma ensina, pai nenhum ensina um filho a ser egoísta. E eles são egoístas, não quer emprestar o brinquedo, não quer compartilhar da bolacha, vem no pacote. A natureza pecaminosa. A gente precisa lutar contra isso, que é o natural. Então, Paulo traz uma lista das obras da carne. A natureza humana pecaminosa
leva o ser humano a praticar aquele monte de coisa ali. É raiva, é briga, é panelinha, é confusão, é mentira, é fofoca. A lista é enorme e a gente não quer focar nessa lista, porque ela já nos aflige muito, todos os dias. E aí Paulo, terminando essa lista, ele diz, olha, tem um jeito de vencer essas coisas. Porque parece para nós que é impossível vencer as obras da carne, é impossível viver sem pecar deliberadamente, fazendo o mal, e o próprio Paulo disse acerca de si mesmo, olha, o bem que eu quero, eu não faço, mas o mal que eu não quero, está sempre diante de mim. Então Paulo também vivia nessa tensão, entre viver para agradar a Deus, ou satisfazer os desejos da nossa carne. E aí Paulo dá um conselho, dá uma dica, inspirado por Deus, aos irmãos da Galácia, de como que a gente pode vencer as obras da carne. E a dica é, olha, vocês precisam ser cheios do Espírito Santo. Então Paulo faz essa espécie aí de balança existencial. Quanto mais carne, menos espírito. Quanto menos carne, mais espírito. Essa balança, ela é inversamente proporcional. É impossível ter muita carne e muito espírito. É impossível ter pouco espírito e pouca carne. Não. Se tem muita carne, automaticamente tem pouco espírito. Se tem pouca carne, tem muito espírito. É inversamente proporcional. Então Paulo está dizendo, olha, a gente precisa se encher de Deus. Se encher a tal ponto dele transbordar através de nós, com as características que o Espírito vai frutificar em nós. E aí os irmãos da Galácia poderiam perguntar ao Paulo, que características são essas, Paulo? E aí ele dá 9. Então a gente vai ver de 2 em 2, eu acho em algum dos cultos a gente vai ver 3, ou tem que dar uma olhada aí no planejamento da série, mas hoje a gente vai ver as 2 primeiras. São 9, né? Amor, alegria, paz. As 3 primeiras são fruto na vertical. 3 características espirituais que Deus nos concede para o nosso relacionamento vertical, entre nós e Ele. O amor, a alegria e a paz, coisas que só podem vir de Deus. Aí vem paciência ou longanimidade, benignidade e bondade. 3 características horizontais. Se amor, alegria e paz é o fruto para cima entre eu e Deus, longanimidade, benignidade e bondade é o fruto entre eu e você. Eu preciso exercer na sua direção. Eu preciso ter paciência com você. Eu preciso ser bom para você e fazer o bem para você. Aí vem as 3 últimas. Fé ou fidelidade, mansidão e domínio próprio, que é o fruto nessa direção, para dentro. Eu preciso ter fé, é algo entre eu e eu mesmo. Eu preciso ser manso, entre eu e eu mesmo. E eu preciso me dominar, é entre eu e eu mesmo. Então, as 9 características do fruto estão divididas nesses 3 grupos. Amor, alegria e paz é entre eu e Deus. Benignidade, bondade e a longanimidade entre eu e você. A fidelidade, a mansidão e o domínio próprio entre eu e eu mesmo. Então são essas 3 direções que o fruto do Espírito precisa crescer. Na direção de Deus, na direção do outro e na direção do meu interior, da minha alma, do meu coração. Então veremos hoje as 2 primeiras. Amor e alegria. Amor
Você sabe que esse texto, todo o texto do Novo Testamento foi escrito originalmente em grego. Então, quando a gente tem acesso às palavras originais que foram usadas para escrever, a gente consegue chegar mais próximo do sentido original que o escritor queria dar. Então, Paulo diz que a primeira característica do fruto do Espírito é amor. E aí, sabendo que esse texto foi escrito em grego, a gente precisa se perguntar: qual palavra Paulo usou para descrever amor? Porque no grego tem 4 palavras que podem ser traduzidas por amor. Então, no grego existe a palavra philos. A raiz é philéu, que é um amor de amigo, um amor fraterno. É gostar da companhia, isso é philos. Então, a filosofia, por exemplo, né? Sofia é sabedoria em grego. Vocês sabiam disso, Clô e Flávia? Por isso que vocês botaram o nome dela de Sofia, né? Então, Sofia é sabedoria em grego. Então, a filosofia é aquele que ama a sabedoria, mas ama no sentido de gostar da companhia, de ser amigo da sabedoria. Então, quando o grego vai dizer, eu amo meu amigo, ele diz, eu filo meu amigo. Filo, ou filos. Amor fraterno. Tem o amor entre um homem e uma mulher, de intimidade. Aí, quando o grego vai falar, eu amo minha esposa, aí ele não usa filos mais, ele usa eros. A raiz da palavra é erótico. Então, o amor de intimidade de um casal, em grego é eros. Então, quando o grego vai dizer, eu amo meu amigo, ele diz, eu filo. Quando ele vai dizer, eu amo minha esposa, eu ero. E quando ele vai dizer, eu amo minha mãe, eu amo minha tia, eu amo meu neto, ele diz, estorgue, que é o amor de laço familiar. Então, a gente fala tudo amor. Eu amo meu amigo, eu amo minha mãe, eu amo minha esposa, eu amo meu cachorro, para nós ama tudo. Aí o grego vê a gente falando e diz assim, não tem como. Como é que você usa a mesma palavra para a mãe, para a esposa, para o cachorro e para o amigo? E para Deus ainda, né? Eu amo o Senhor. O grego diz, não. Não é possível que o que você sente pela sua esposa, você também sente pelo cachorro. Não é possível que o que você sente pela sua mãe, você sente pelo amigo. É diferente. Então os gregos dizem assim, se é diferente, vamos usar palavras diferentes. Então, quando ele ama um amigo, ele diz filos. Quando ele ama a esposa, ele diz eros. Quando ele ama a mãe, né? E eu acho que minha mãe está me assistindo aí. Storge. Como é que é mãe em grego mesmo, gente? Mater. Mater é latim, né? Qualquer coisa que eu falar, vocês vão acreditar, né, Natália? É verdade. Mas eu não gosto de conversar fiado, não. Deixa eu conferir aqui para falar que eu amo minha mãe, vou falar em grego. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui, mãe. Minha mãe está aí ainda, gente? O pessoal da transmissão, confere se minha mãe está aí ainda. No início eu vi ela comentando um negócio aí. Não sei se ela ainda está aí online. Deixa eu ver se eu acho aqui. Mitera? Não, mas aí deve ser grego. É o grego da Bíblia, Natália. É o grego koiné. É um grego koiné. Não é igual ao grego moderno. É uma língua, inclusive, extinta já há muito tempo. Deixa eu ver se eu acho aqui. É mater, como eu falei, né? Mas é mater mesmo, será? Eu quero conferir no Novo Testamento aqui. Estou achando aqui
um versículo do Novo Testamento que use a palavra mãe. Paulo fala, né? Que como uma mãe nas dores de parto que ele gerou, mãe, tem falando de Maria, né? A mãe tem, vamos ver aqui, 1 de João 4,8, usa a palavra mãe? Não, Natália, o Google não, vai na Bíblia, vê se tem a palavra mãe. Eu acho que tem mais naquele Lucas 8, né? Quando 1 de João 4,8 fala, aqui, Lucas 8 fala, Lucas 8, 21, ele, porém, lhes respondeu, minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. A palavra grega usada aqui é mater. É mater ou mater. Aí cada um translitera de um jeito. É isso, né? Então, storge mater. Eu amo minha mãe. E aí, irmãos, existe o quarto tipo de amor. Então, filos, eu amo meu amigo. Eros, eu amo a minha esposa. Storge, eu amo minha mãe. E tenho ágape, que a raiz é agapau. Ágape é o amor incondicional. Não precisa de uma condição para amar. Porque para eu amar o amigo, ele tem que ser amigo. Para eu amar a esposa, ela tem que ser esposa. Tem que ter a intimidade. Para eu amar minha mãe, tem que ser mãe. Agora, tem um tipo de amor que não precisa ser nada. Não tem nenhuma condição, simplesmente ama. E é também, além de incondicional, é sacrificial. É aquele amor que está disposto a morrer. E aí, você poderia me perguntar, né? Vamos supor que você está andando na rua e você vai ser assaltado. E aí você está com um amigo. E aí o ladrão fica lá estressado, pega a arma e vai dar um tiro. Aí você pula na frente da bala para salvar seu amigo. O que é que você acha? Essa atitude foi ágape? É filos, porque é um amigo. É filos. Se você pular na frente de uma bala para salvar sua mãe, ou um parente próximo que você ama, é storge. Se eu pular na frente de uma bala para salvar a Ana Paula, é eros. Então, quando que é ágape? A ágape é quando a polícia chega, e aí a polícia vai atirar no bandido, e aí você pula na frente da bala para salvar o bandido. Esse é o ágape. A pergunta é, qual palavra Paulo usou aqui? Qual palavra o Espírito Santo inspirou Paulo para escrever? O fruto do Espírito é filos, o fruto do Espírito é eros, o fruto do Espírito é storge, ou o fruto do Espírito é ágape? O que você acha que é? Então nós vamos tudo sair daqui e pular na frente das balas para salvar os bandidos. Aí, sabe o que é que a Bíblia está dizendo? Enquanto nós não vivermos nessa dinâmica de amor, a gente não consegue viver unido. Porque de vez em quando a gente pisa no pé um do outro, de vez em quando a gente esbarra um no outro, de vez em quando a gente contraria o outro, a gente frustra o outro, decepciona o outro. E se eu não estou disposto a amar o outro, mesmo sem merecer, eu não consigo me unir nunca. Porque como que a gente vai viver em comunidade sem se esbarrar?
Como que a gente vai viver em comunidade sem se estranhar? Um quer vermelho, outro quer azul. Um acha que tem que ser verde, o outro acha que tem que ser amarelo. E aí? Você acha mesmo que a gente vai conviver aqui? Segunda-feira, as meninas jogando bola. Terça-feira, basquete. Quarta-feira, culto. Quinta-feira, futebol. Sexta-feira, vôlei. Sábado, embaixador, skate, surdos. E juventude. E mensageiras. E culto de manhã. E EBD. E café. E culto à noite. E como? Terça-feira à tarde, MCM. Domingo à tarde, união masculina. Como que a gente vai fazer esse monte de coisa na semana e nunca vai se decepcionar, nunca vai se frustrar, nunca vai arrumar nenhum problema? Se um casal dentro de casa, é só um homem e uma mulher, só dois. Quem que é o casal mais recente aqui? Quem está aqui que é casado há menos tempo? Deixa eu ver. Quem está aqui? Zumira, quantos anos de casamento? 37? Nunca brigou, né, Zumira? Louvado seja Deus. Sinira, quantos anos de casamento? 48. Ah, não briga não, que é isso? Um homem bom desse não arruma briga com ninguém não. Você reparou que eu estou perguntando a data para as mulheres. Porque, né? Tem que ser sábio, que se eu perguntar para os homens, é mais uma briga. Quem é o casal mais recente aí, gente? Dai. É mesmo, a Dai está ali. Tem quantos meses? 5 meses. Já tem isso tudo? É verdade. Kaique e Dai casaram aqui. Foi lindo o casamento. 5 meses. Ainda não deu tempo de brigar, né? Louvado seja Deus. 5 meses, né, gente? Não é possível. 5 meses está voando pétala de rosa nas janelas lá, ué. Né? É labaredas, aleluia. 5 meses, né, gente? Pois é. Então você imagina, se um menino bonito daquele, com a menina bonita daquela, em 5 meses, já deve ter dado alguma coisa lá. Imagine nós convivendo aqui sendo centenas. Centenas de pessoas passam por aqui numa semana. Centenas de pessoas. Como que se um homem ou uma mulher dentro de uma casa briga, como que centenas de pessoas convivendo há 61 anos, como que não vai se esbarrar, gente? Portanto, Paulo está dizendo que nós só conseguiremos viver unidos se estivermos dispostos a amar com ágape. Ah, pastor, é muito difícil. Encha-se do Espírito. É o que Paulo está dizendo. Se você for pela sua vontade, você não consegue. Mas se você for pelo Espírito de Deus, Ele, através de você, frutifica no amor. Não é nosso, é o fruto do Espírito. O problema é que a gente tenta fazer por nós mesmos. Não, por nós não vamos conseguir, é por Ele. É o fruto dEle em nós. Então o nosso papel não é amar, o nosso papel é se encher do Espírito. Aí, cheio do Espírito, a gente ama como resultado de estarmos cheios. É isso. Não tente amar, não, encha-se do Espírito. Pastor, o que eu faço para me encher do Espírito? Oração, Bíblia, louvor. Oração, Bíblia, louvor, adoração, palavra de Deus, Escrituras, aí você conversa com Deus, aí você vai na Bíblia, e aí você ora mais um pouco, e aí você adora mais, louva mais, e aí você lê a Bíblia, aí você ora, e aí quando você, nessa dinâmica, perceber, você já vai estar cheio dele. Por que é que a gente não se enche dele? Porque a gente não
puxa para dentro. É como água, irmãos. Por isso que a Bíblia ilustra o Espírito, às vezes como óleo, às vezes como água. Como que eu vou me encher de água sem botar água para dentro? Não tem como. Eu posso ficar 1000 anos aqui, do lado dessa água. Eu não vou me encher dela. Por estar perto dela, eu preciso botar para dentro. Só tem um jeito de encher. Joel profetizou, olha, nos últimos dias, Deus vai derramar o seu Espírito. Os jovens profetizarão, os velhos terão sonhos, e sobre toda a carne o Espírito será derramado. Aí uns 700 anos depois, os crentes estavam lá no templo, no dia de Pentecostes, e aí o Pedro ficou cheio do Espírito e começou a pregar. E aí os cerca de 120 irmãos que estavam lá, ficaram cheios do Espírito, e Pedro disse, olha, o que está acontecendo aqui é o que foi profetizado por Joel. O Espírito foi derramado, agora ele está disponível para toda a carne, todo ser humano que quiser, está o Espírito de Deus disponível para ele. Imagine que, do início da humanidade até Atos 2, naquele ano fatídico, na festa de Pentecostes, do início da humanidade até Atos 2, o Espírito agia individualmente. Pontualmente, ele então agia em algumas pessoas e através de algumas pessoas. Então, para ilustrar, é como se do início da humanidade, de Gênesis 2 até Atos 2, usando essa figura de que o Espírito é água, é como se Deus, pelo seu Espírito, usasse uma mangueira e molhasse algumas pessoas. Então, vem cá Abraão, molhou, só ele. Vem cá Davi, molhou, só ele. Vem cá Isaías, individualmente. Uma mangueira molhando ali, só aquela pessoa. Por isso que o Davi orou e falou, não retire de mim o teu Espírito. Porque ali existia a possibilidade. Só que, em Atos 2, mudou essa dinâmica. De Atos 2 para frente, não é mais uma mangueira, agora é. É difícil ilustrar, porque Deus é eterno, então não tem como eu pegar o que é eterno e botar dentro de limites. Mas imagine que exista uma caixa d'água do tamanho da eternidade. Uma caixa d'água sem limites, né? Sem início e nem fim. Então imagine que essa caixa d'água, cheia do Espírito de Deus. Imagina que ele é uma água. A Bíblia ilustra assim, por isso que a gente está aproveitando. E aí, dessa caixa d'água, sai essa mangueira, que molha um ou outro. Em Atos 2, essa caixa d'água virou inteira. Inundou tudo. Então é como se todo ser humano agora está boiando no Espírito. Foi derramado tudo aqui. Ah, pastor, então todo mundo tem o Espírito? Não, uma coisa é você está na piscina, outra coisa é a piscina está em você. Então, está disponível para todo mundo. Só que nem todo mundo bota para dentro. Nem todo mundo lê a palavra, nem todo mundo ora, busca intimidade com Deus, faz renúncias, dizendo não para a obra da carne, crucificando o seu eu para imitar a Jesus e desenvolver esse fruto. Nem todos vivem nessa dinâmica, por isso que nem todos estão plenos do Espírito. Portanto, a orientação de Paulo é: matem a carne, não praticando tais obras, e encham-se do Espírito, que vai resultar no amor ágape, que você vai conseguir amar quem não merece, mesmo sem você querer amar. Você vai conseguir, porque o Espírito de Deus vai te capacitar para isso. Ágape, amar quem não merece.
É isso que o Espírito faz com a gente. Segunda característica, alegria. A palavra grega aí é cara. Transliterado seria ou X ou CHARA. Cara. É a raiz da palavra caris, que é graça, que é a raiz da palavra carisma, que é dom. Então, cara é raiz de caris, que é raiz de carisma. O que eu aprendo com isso? A alegria é a raiz da graça, que é a raiz do dom. Então, é necessário, Paulo diz aos Coríntios, que a igreja seja edificada pelos dons. Mas eu não consigo exercer o dom se eu não tiver graça de Deus. E eu não consigo ter graça de Deus se não tiver alegria. Porque a alegria é a raiz da graça, que é a raiz do dom. Cara, caris, carisma. E aí, meus queridos, eu quero dar aqui uma dica muito importante. Eu não, né? Quero reforçar a dica do apóstolo Paulo. Porque nós estamos falando de unidade e nós estamos querendo ser os unidos do Itaim. E Paulo está dizendo, quando a gente está cheio do Espírito, a gente consegue ficar unido. Porque a gente ama com ágape e a gente vive alegre, com caris, com graça. E aí a gente pode exercer o carisma, os dons, para a edificação da igreja. O que é que acontece em muitos dos eventos que destroem a nossa união? O que é que destrói a nossa unidade? Brigas. Por que é que a gente briga? Às vezes porque a gente está no lugar errado pelo motivo errado. Aí a gente não tem alegria, cara. A gente não consegue viver com graça. Graça é um favor imerecido, a gente não consegue fazer favor para quem não merece, porque a gente não tem caris. Não tem caris porque não tem cara. E se não tem cara, não tem caris, não tem carisma. Então a igreja fica sem dom, porque ninguém consegue agir com graça, porque ninguém está alegre fazendo o que faz. Faz por obrigação, faz por peso, faz por religiosidade, faz porque, tem que fazer. Não tem que fazer não, irmão. Tem que fazer nada. Tem que fazer discípulo, é a única coisa. As outras coisas a gente inventou e botou esse peso que tem que fazer. Tem que nada. Tem que discípulo. Como discípulo, aí é problema nosso. Então tem que ter o futebol, tem não. Tem que ter culto, tem também não. Não tem. Tem que ter o congresso, tem não. Tem que discípulos. Só isso. Ou você lendo os evangelhos, você vê, e aí Jesus chegou lá com os discípulos, abriu a sua liturgia e fez um prelúdio, e cantaram as músicas, e depois Jesus deu uma palavra, e aí alguém recolheu uma oferta, e depois cantaram, e todos foram embora. Você já viu isso? Não vê. Por quê? Porque culto para Jesus é vida. Enquanto eu vivo, eu estou cultuando. Não tem esse negócio começa e termina. Não é um evento, é uma vida, é uma jornada. Então nós criamos esse cristianismo que é baseado em eventos. E aí a gente foi se colocando uma imposição de que temos que estar nos eventos, temos que fazer os eventos, temos que nos envolver para que o evento aconteça. E aí a gente começa a entrar no lugar errado pelo motivo errado. Aí não tem alegria, consequentemente não tem graça, consequentemente não tem dom nenhum sendo exercido. Pastor, eu quero entregar o ministério. É mesmo, irmão? Por quê? Porque está muito pesado. Então já devia ter entregado. Aliás, não devia ter nem começado. Eu quero parar de fazer tal coisa. Por quê? Porque está pesado. Não, então, devia ter nem começado. Irmãos, a gente fica fazendo as coisas achando que está agradando a Deus. Só que Deus nunca mandou a gente fazer essas coisas, não. É igual o irmão do pródigo, lembra? O irmão voltou para casa,
Aí o pai, uhul, vamos fazer festa. Aí ele falou, ué, por que o senhor não fez festa para mim? Aí ele, ué, mas você podia fazer a hora que você quisesse. Os boi estavam aí, era só matar e fazer o churrasco. Não, mas eu estava aqui trabalhando todo dia, fazendo tudo que o senhor mandou, e o senhor nunca fez festa para mim. Ele, mas meu filho, você estava aqui, você podia fazer a hora que você quisesse. Agora esse teu filho voltou e você vai fazer festa. É claro, ele estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu. Você está aqui todo dia. Eu estou obedecendo, cumprindo as regras, fazendo o trabalho. Então eu mereço reconhecimento. A gente serve a Deus com essa motivação. E Deus está falando, não é essa a motivação da festa. A motivação da festa é o que estava morto viveu, o que estava sumido apareceu. Os rabinos de Israel davam para os seus alunos, que depois viravam homens, portanto, toda a sociedade judaica, neotestamentária, está debaixo de um jugo rabínico muito pesado, porque eles pegavam as centenas de lei de Moisés, e cada lei eles ainda ramificavam em várias pequenas regras, para cumprir aquela lei. Então, eram 1.200 orientações que não poderiam ser quebradas, senão você estava em pecado. Aí Jesus vem e diz assim, gente, eu quero ser o rabino de vocês. Aí os caras, então qual é o seu jugo? Ou seja, qual é o tamanho do conjunto de regras para te obedecer? Aí Jesus fala, não, meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Ah, é? E quantos itens tem na sua lista? Aí Jesus fala, um só. Qual que é? O que eu fizer, vocês faz. Imita eu e está tudo bem. É só uma regra, imita eu. É leve, é suave. Vocês não precisam decorar um monte de coisa, vocês não precisam saber milhares de... Não. É só olhar para mim. Se eu fizer, vocês faz. Se eu não fizer, vocês não faz. O meu jugo é suave, o meu fardo é... Então, se está pesado, não é de Jesus, irmão. Entrega esse negócio e para com isso, pelo amor de Deus. Por isso que falta alegria. Porque falta cara. E aí a gente não consegue viver com graça. Porque se falta cara, falta caris. E a gente não consegue ver o Espírito agindo através dos dons. Porque se falta cara e falta caris, falta carisma. Então, qual é a melhor maneira da gente ser unidos do Itaim? É a gente se encher do Espírito, para que pela plenitude do Espírito, a gente consiga servir a Deus alegres, sem ser um peso para ninguém. Sorriso no rosto, aleluia! Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Está tudo bem? Não. Está tudo perfeito? Não. Mas temos motivos para nos alegrar. E principalmente, matando as obras da carne, se enchendo do Espírito, a gente consegue amar quem não merece e se alegrar no meio das dificuldades. Esse é o segredo. Então, se nós queremos ser os unidos do Itaim, a gente precisa crucificar a nossa carne e enchermos do Espírito, que através de nós vai alcançar toda a comunidade com amor e com alegria. Que assim seja. Que você saia daqui hoje decidido em matar a carne e se encher do Espírito. Porque lembre-se disso, não tente amar e ser alegre por você mesmo. Pela sua vida, pela sua conta bancária, pela sua capacidade, pela sua amizade, pela sua casa, pela sua família. Por você mesmo, você não vai conseguir. Por isso a gente se frustra. Mata a carne, renuncia o que é pecaminoso. Se encha do Espírito, bota para dentro.
Bíblia e oração, Bíblia, oração, louvor, louvor, Bíblia e oração, oração, Bíblia, louvor, oração, oração, Bíblia, louvor, oração, Bíblia, louvor. Quando você estiver cheio, aí você consegue amar quem não merece e se alegrar no momento difícil. Cheios do Espírito, seremos os unidos do Itaim. É isso que Ele quer para nós. E é isso que nós vamos buscar, para a glória dEle, em nome de Jesus.